Você sabia que o estresse pode ser o vilão da sua pele? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista. Ricardo, o estresse pode atrapalhar a nossa pele? O funcionamento da pele, o aspecto da pele? O que o estresse pode fazer na pele? Renata, o estresse ele pode alterar várias coisas, na verdade, na nossa pele. E tem várias doenças de pele que são diretamente influenciadas por ele. Então, por exemplo, um paciente com acne. O estresse ele aumenta a produção de alguns hormônios, em especial os hormônios androgênicos, que estão diretamente relacionados ao aumento da produção do sebo pela pele. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa, um jovem que tem acne, relatar que tem piora, por exemplo, das lesões de acne no período de provas, por exemplo, no período que terminou com a namorada ou que teve algum estresse mais importante na vida dele. Outro aspecto que pode acontecer, o estresse ele está associado também a produção de cortisol aumentada e até um pouco de adrenalina no nosso organismo, né? Desses hormônios que são parentes da adrenalina ou a própria adrenalina. Então, por exemplo, um paciente com rosácea, o cortisol e a adrenalina elas podem fazer dilatação de vasos sanguíneos. Então, o paciente, num momento de estresse, ele pode ter uma piora daquele rubor, daquela vermelhidão que aparece no rosto causada pela rosácea. Pode desencadear. Pode desencadear, exatamente. Ele não vai ter uma rosácea por causa do estresse. Ele não vai ter a acne por causa do estresse. Mas o estresse ele pode piorar o quadro da acne. O estresse pode piorar o quadro da rosácea. Às vezes aquilo que estava adormecido. E às vezes adormecido até há muito tempo, que às vezes aparece de novo ali por causa de uma situação estressante, de um momento de vida mais difícil para aquele paciente. A gente falou aqui da acne, da rosácea, que são muito frequentes. Mas, por exemplo, o estresse, a gente sabe hoje também, né, assim, que ele pode alterar as células de defesa. Então, por exemplo, ele tem uma tendência a aumentar a atividade, por exemplo, inflamatória e a diminuir um pouco as defesas do organismo. E essas alterações, elas podem levar a piora, por exemplo, de quadros de psoríase, de quadros de urticária, por exemplo, que são doenças também frequentes herpes, que a gente né, vê. Ricardo? Herpes. Essa parte da imunidade, por exemplo, com herpes é muito clássico, né? A pessoa que tem herpes, geralmente labial ou genital, quando ela tem um estresse físico, por exemplo, um período muito desgastante de atividade física, ou um estresse emocional, por exemplo, uma prova, um momento da vida de muita competição, ou às vezes até um estresse físico de alta exposição solar, por exemplo, uma doença, um Covid. É muito comum, após esse estresse, seja ele o físico ou emocional, a pessoa reativar lesões de herpes. A gente vê com muita frequência isso, né? Às vezes noites mal dormidas, né? Pós-carnaval. Muito frequente, né? Assim, pós-carnaval dá uma balançada em tudo, né? Assim, às vezes a pessoa não lembra que ela também tem que dormir. Esses eventos, por exemplo, carnaval, períodos de férias muito intensas, eu sempre falo, olha, você tem que buscar respeitar um pouco o seu corpo também, o seu limite, né? Eu não tô falando para você não fazer as coisas, para você não aproveitar. Aproveita, sim, mas lembra que o corpo ele cobra um preço, né? Assim, então, você pulou muito, brincou, mas bebe água, se alimenta de forma adequada, descanse de forma adequada, para que você não sofra. E o corpo nosso dá sinais, né, Renata? Geralmente, quando você está numa sobrecarga muito grande de estresse, né? Assim, num burnout muito grande. Gente vê que é comum, né? A pessoa passar um estresse e já sentir, né? O lábio coçar e quando vê... Já apareceu, né? A gente tem, por exemplo, tanto o estresse emocional quanto o estresse físico sendo desencadeadores de queda capilar, por exemplo, no eflúvio telógeno. Essa queda, por exemplo, na queda de cabelo, ela geralmente é um pouco tardia. A pessoa tem aquele estresse físico ou emocional muito intenso, é muito comum pós-separação, pós-parto, que é um estresse físico, pós-Covid, né? Assim, geralmente ela tem aquele evento e mais ou menos uns 3 meses depois ela tem uma queda muito intensa de cabelo, que dura geralmente em quase uns 6 meses. Então, ele pode influenciar também
nesse fator, né? A gente tem o estresse como desencadeador de vitiligo em paciente com vitiligo. Eu ia perguntar isso agora. Sim, é o que eu estava falando, ele não é a causa. A pessoa tem que ter o fator genético que leve Ela já aquilo. tem ali, tá adormecido, mas o estresse ajuda a desencadear, a aparecer de novo, né? Então existem várias doenças dermatológicas que elas têm uma influência grande do estresse e que esse estresse pode ser extremamente deletério para o paciente, porque às vezes a pessoa está bem controlada, está com aquela alteração adormecida há muito tempo, sem ter queixa, né? Assim, e às vezes um estresse momentâneo ou um período de estresse intenso faz reativar tudo de novo, voltar tudo de novo. E o estresse, Ricardo, ele faz a pele envelhecer mais? A pessoa ficar com aspecto mais envelhecido? Atualmente, Renata, tem alguns trabalhos que sugerem até isso. Até um envelhecimento cutâneo maior em pessoas expostas a altos níveis de estresse do que na população geral, sabe? Esses mecanismos, eles não são todos totalmente estabelecidos e totalmente claros. Mas a gente sabe que, por exemplo, esses hormônios eles têm alguma influência, tanto o cortisol quanto os androgênios. A gente sabe que essas pessoas que são muito estressadas ou que têm um quadro, por exemplo, de depressão mais grave ou de ansiedade muito grave, eles às vezes têm alterações em neurotransmissores e parece haver uma interface entre esses neurotransmissores e a resposta imunológica, até contra a resposta imunológica que a gente chama de resposta inata, que seria aquela que te protegeria de qualquer coisa, que não era uma resposta tão organizada, digamos assim. Mas a de primeira vista, que é uma resposta imunológica que a gente chama de inata, ela pode sofrer alteração, por exemplo, por esses neurotransmissores. Existem interfaces entre a parte do estresse, a parte emocional e a parte biológica no nosso organismo. E cada vez mais a neurociência tem comprovado isso, que é uma coisa que a gente parece que já sabia antes, né? Uhum. Quando eu era criança, a gente escutava muito isso. Ah, não, fulano é assim porque ele guarda muita coisa e uma hora isso tudo que tá lá dentro aparece. É mais ou menos isso mesmo, né? Assim, ficou de cabelo branco porque tá muito estressado. sim. Né? E os procedimentos, Ricardo? O procedimento, a pessoa tá muito estressada... Será que ele diminui também o tempo, o efeito? É uma pergunta mesmo. Sim, depende um pouco, Renata, assim, do que a gente está pensando, né? De qual procedimento, digamos assim. Por exemplo, uma toxina botulínica. A gente sabe que se a pessoa tem um estresse físico muito intenso, ou se ela é uma pessoa extremamente expressiva, ela tem uma tendência a durar um pouco menos do que uma pessoa que faz menos atividade física intensa e do que uma pessoa que é menos expressiva. Se é uma pessoa que o estresse leva ela a ter uma depressão muito grande ou um aspecto muito crítico quanto à vida, acaba fazendo com que a pessoa seja muito expressiva também. Então, isso talvez tenha uma influência mesmo na durabilidade desse procedimento. Diminuir né? o efeito, né? Às vezes a pessoa acha, nossa, Sim. Passei um momento muito estressado e sentir que esse procedimento diminuiu o efeito. Sim. Os preenchedores, por exemplo, com ácido hialurônico, a gente vê que eles têm uma durabilidade muito grande. Geralmente próximo a 1 ano, a maior parte deles. Mas isso é engraçado, assim, aqueles pacientes que têm um desgaste físico intenso, aí mais até do que o emocional. Mas, por exemplo, esses pacientes que fazem corridas de muito longa distância, que além de queimar caloria, acaba queimando até massa muscular, a gente tem a impressão que eles consomem esses procedimentos um pouco mais rápido, que eles degradam mais até o ácido hialurônico, sabe? Assim, tem alguns trabalhos pequenos que sugerem isso. E na prática a gente às vezes tem essa sensação também, que dura um pouco menos nessa população, né? Assim, não na pessoa que corre no dia a dia, mas naqueles que fazem tipo maratona, que são mais atletas de alto rendimento, a gente tem a impressão que sim, que às vezes dura um pouco menos esses procedimentos. Que aí não é o estresse emocional, né? Mas tem o estresse físico aí. E tem alguma fórmula para controlar o estresse? Renata, tem, né? Assim, a gente tem uma série de medidas, tanto não farmacológicas quanto farmacológicas, né? Assim, e aí, os psiquiatras, os psicólogos podem trabalhar muito melhor até do que a gente da dermatologia nisso, né? Assim, mas você tem técnicas de relaxamento, técnicas
de reavaliar e de revalorizar as coisas da sua vida para que você sofra menos e ressignificar, né, assim, isso tudo, que acabam te auxiliando a ficar menos estressado, né, assim, no dia a dia. E você tem também algumas medicações que auxiliam. Tem uma visão mais positiva, né? Mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Assim, porque é o normal ser difícil também, sim, né? Sim, sim. Hoje em dia muito, né? Assim, eu acho que hoje a gente está chegando num equilíbrio um pouco melhor, né? Assim, as pessoas tinham muito menos preocupações do que nós no passado. Teve um momento onde a gente via que existia uma tendência às pessoas serem um pouco workaholics, trabalhar demais, se estressar demais e fazer tudo demais. E hoje está havendo um movimento inverso. E a gente está vendo um movimento inverso na atualidade, que na verdade não é inverso para chegar onde estava antes, mas para chegar num equilíbrio, né? A gente vê que, por exemplo, no passado foi muito cobrado assim, as mulheres ficam só em casa. Depois teve uma época que elas saem todas de casa e são super mulheres. Mas isso tem um preço e uma carga, né? Assim, até emocional e física, né? E hoje a gente vê que elas estão buscando o equilíbrio, né? Sim. Assim, até nos homens também, né? Assim, essa história do workaholic, hoje a gente vê que não é o ideal. O ideal é que a pessoa trabalhe, produza, mas que ela também tenha um tempo para cuidar de si, para relaxar, para não chegar descansar. nesse limite, né? Porque o problema do estresse é o limite, né? Sim. Você sendo colocado no limite o tempo todo. E esse limite ele é muito individual, mas mesmo ele sendo individual, ele deve ser respeitado, né? Assim, ele não deve ser ultrapassado. Sim. Foi ótimo conversar com você. Eu não sabia que o estresse era uma coisa que fazia tanta diferença assim, na pele, na saúde da pele, né? E eu queria saber de vocês, se vocês também já sentiram alguma coisa na pele depois de um estresse, depois de passar por alguma situação difícil. Conta aqui pra gente. Vai ser um prazer saber como que vocês estão lidando aí com o estresse e o que vocês já passaram. Eu gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra no próximo podcast.